Boa noite. Dá início a esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus nessa noite. E gostaria de convidar os irmãos que abaixem sua fronte por alguns minutos para um momento de confissão individual. E logo após, gostaria de convidar o irmão Pedro para ir fazendo a oração inicial. Amém. Convido os amados irmãos para abrir sua Bíblia em Salmos 65, de 1 a 4. Salmo 65, de 1 a 4. Assim diz a palavra do Senhor. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escuta a oração, a ti virão todos os homens, por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhe e aproxima de ti, para que assista nos teus átrios, ficarem satisfeito. Com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Amém. A igreja pode sentar. Convido o irmão Jário que esteja fazendo oração de gratidão pelo perdão. Amém. Convido a todos para recitar o tema. Discernindo o bem. E digo isto a vós outros, que conheceis o bem, já é hora de vos despertarmos do sono. Romanos 13, 11a b. Nossa missão: glorificar a Deus, edificar os salvos, sustentar os valores
Convido os irmãos, onde estaremos com o hino oficial da divisa. Aqueles que puderem ficar em pé. Tempo de ser santo. Convido os amados irmãos para abrir sua Bíblia em Romanos 7, de 15 a 25. Romanos 7, de 15 a 25. Faremos uma leitura alternada entre vozes masculina e feminina. Os homens, vamos iniciar. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que deveria. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não
mas segundo a carne da lei do pecado. Ainda aqueles que puderem ficar em pé. O Caminho da Cruz. Cantor Cristão 306. Seu caminho
igreja pode sentar. Nesse instante, gostaria de estar convidando o irmão Daniel para ele fazer uma oração de intercessão. Amém. Ainda antes de passar a palavra para o pastor, gostaria de constar com a presença do André, né? Alexandro, sua esposa. A irmã Socorro saiu. Tá. Também temos uma família aqui, sentada ali no fundo. Como é o nome de vocês? Mazinho. Não deu para ouvir direito aí, por favor. Mazinho, Carla. Jéssica e Ana Carla. Tá. É um momento diferente, não podemos estar cumprimentando, certo? Mas convido a igreja a ficar em pé para dar as boas-vindas aos visitantes. Todos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pode sentar. Agora sim, convido o nosso pastor a telar a palavra nessa noite. Boa noite, queridos. Muito bom estarmos mais uma vez reunidos para prestar culto a esse Deus tão grandioso, tão maravilhoso, Deus que tem feito tantas coisas por graça, misericórdia em nossas vidas. Quero mais uma vez reforçar, saudar aquele casal que vocês vieram domingo passado, vieram? Tá certo. E são filhas? Tá certo, sejam bem-vindos, tá bom? Também eu não tinha visto, já tinha visto o Alessandro, mas não tinha visto a irmã Socorro, nem a sua esposa, nem o seu filhinho. Então, bom revê-los também. Os demais, eu creio que ali eu já falei aqui de manhã. Ok, queridos, vamos abrir as nossas Bíblias para Josué, livro de Josué, capítulo 13, e nós leremos apenas um versículo, como está em tela. Então nós vamos ler pelo menos 3 vezes o mesmo versículo. Vamos ler ao som das vozes masculinas, somente. Depois ler ao som das vozes femininas. E depois vamos ler ao som de vozes masculinas e femininas. Josué 13, 1. Todos acharam aí? Então vamos fazer a leitura. Primeiro, vozes masculinas. Vamos lá, só os homens, vamos lá? Era Josué, porém, já idoso, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Era Josué, porém, já idoso, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor: já está velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Agora todos juntos? Era Josué, porém, já idoso, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor:
já está velho, entrando em dias, ainda na terra ficou para se possuir. Ok, nós vamos, nesse momento, orar, curva a tua cabeça, fecha teus olhos e nós vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, nós somos gratos a Ti por tudo que já podemos fazer, ó Deus, em Teu louvor. Somos gratos, ó Deus, pelos hinos entoados, pelas orações feitas. Somos gratos, ó Deus, pelas vezes que a Tua palavra foi lida. Somos gratos, ó Deus, por estarmos aqui congregados em Teu nome. Neste momento, ó Pai, onde a Tua palavra mais uma vez foi lida e será explanada, queremos, ó Deus, expressar a nossa dependência de Ti, pedindo, Pai, que o Teu Espírito Santo nos valha, que abra os nossos entendimentos e que a Tua palavra possa achar em nosso coração um terreno fértil, onde ela possa germinar, dando frutos para a honra e glória do Teu santo nome. Nos ajude, ó Pai, na compreensão da Tua palavra. Peço, ó Pai, que o Senhor abençoe o Seu servo na transmissão dessa palavra, que Tu, ó Pai, o capacite, porque ele depende inteiramente de Ti. Obrigado pelas famílias aqui reunidas, obrigado por essa igreja, ó Deus, e obrigado por tudo que Tens realizado no meio dela. Em nome de Cristo, nós gratos oramos. Amém. Podem se sentar. Eu dei como tema para essa mensagem conquista. Eu quero falar nessa noite, baseado nesse versículo, especificamente sobre conquista. Se diz que Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, como ele ficou conhecido, ele contemplava o seu império ao final de o grande comandante. Quem não conhece, né? Quem não já ouviu falar de Alexandre o Grande, então diz que esse grande general, ele contemplava o seu império ao final de uma grande campanha. E olhando para o Oriente, ele começou a chorar. Então, Alexandre Magno, ele olha então, depois de uma campanha que havia feito, ele passa a olhar para o Oriente e ele começa então a chorar. Motivo: não havia mais nada a ser conquistado. Ele havia conquistado tudo que se podia conquistar. E ele então chora porque não havia mais terras a serem conquistadas. É claro que todos sabem o que aconteceu. Após a sua morte, seu vasto domínio não sobreviveu à sua morte, vindo depois a fragmentar-se em 3 grandes blocos centrais na Grécia, Egito e Síria. Mas o que chama a minha atenção isso me veio à mente quando eu desenvolvia esse sermão, foi justamente o choro de Alexandre. Não é? Depois de uma das suas conquistas, depois de mais uma campanha onde sagrara-se vitorioso, então ele passa a observar o que havia conquistado e ele então sente uma tristeza profunda. Ele então chora, porque não havia mais terras a conquistar. Queridos, olhando para o texto, pensando em conquista, é justamente esse o assunto desse presente texto. Depois de enumerar as grandes conquistas desse grande líder e substituto de Moisés, a informação que abre, então, no capítulo anterior, o capítulo anterior termina narrando e descrevendo muitas conquistas desse grande homem, desse piedoso homem, substituto à altura de Moisés. Então o capítulo anterior termina falando então de conquistas de Josué. E esse capítulo 13 então é aberto, dando conta de que Josué já era muito idoso, já entrado em dias. A idade chegou. Chega para todo mundo, a não ser que a pessoa morra antes. Certa feita perguntaram para um senhor de idade: qual é o segredo da longevidade? Qual é o segredo por chegar tão longe na vida? Ele disse: só tem um, não morrer.
Mas, meus queridos irmãos, então a idade chegou para Josué. Ele então já estava entrado em dia, já a idade avançada. E é isso que o versículo 13 então abre, nos dando essa informação. E Josué já velho, então, o Senhor vem até ele e diz: olha, você já é entrado em dias, você já tem uma idade avançada, mas ficou muita terra para ser conquistada. Tem muita terra para ser conquistada ainda. Tem muita coisa que você ainda precisa conquistar, ou tem muita coisa a se conquistar. Queridos, eu queria fazer uma pergunta retórica. Seria as palavras do Senhor uma censura a esse bravo comandante, a esse nobre comandante, a esse piedoso comandante? Seria as palavras do Senhor: olha, você já é avançado em idade e ficou muita terra para conquistar? Seria as palavras do Senhor uma censura a Josué? Eu não creio. Não creio que teria sido. Seria as palavras do Senhor um incentivo, uma forma de enfatizar que ainda havia muitas bênçãos disponíveis para Israel, povo de Deus? Sim, provavelmente sim. Deus estava incentivando, Deus estava encorajando Josué. Porque ainda havia muita bênção, muita batalha, muita terra a ser conquistada. Então, o Senhor, então, era uma forma do Senhor enfatizar, não é? Que ainda havia muita bênção a ser desfrutada pelo povo eleito. E, portanto, a batalha continuava. Então, eu creio que provavelmente seja essa a segunda opção e não a primeira. Josué não estava recebendo uma crítica do Senhor ou uma censura nessas palavras, mas era uma maneira então de incentivar, de motivar, de mostrar para Josué que havia então muitas bênçãos a serem desfrutadas pelo povo eleito e, portanto, havia então muita batalha pela frente. E com isso em mente, irmãos, eu gostaria de pensar com vocês sobre essa ideia. As possibilidades de conquistas são tantas que veremos a morte se aproximar sem que muitas delas tenham sido alcançadas. Mas existem alguns poréns. Vamos ficar de pé e recitem e tentem entender o que eu quero dizer, porque é fundamental que você entenda essa proposta, que você entenda essa minha colocação, para que você possa entender o caminho que nós vamos seguir. Vamos lá? Se aproximar, sem que muitas delas tenham sido alcançadas, mas existem alguns porém. Podem se sentar. Veja as possibilidades de conquistas. Eu estou falando de povo de Deus. Eu estou falando de povo eleito, eu estou falando de crentes, eu estou falando daqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. Existe para essas pessoas as possibilidades de conquista são tantas. As possibilidades de conquista são infindas, são tantas para o crente, que ele verá a morte se aproximar, sem que muitas dessas conquistas tenham sido alcançadas. Mas, entretanto, existem alguns poréns. Entenderam? Vocês compreenderam? Aqui é o sermão. Aqui é o sermão. O que nós vamos fazer agora é descompactar a mensagem. E você pode me perguntar, pastor, as possibilidades de conquistas são tantas que veremos a morte se aproximar
sem que muitas delas tenham sido alcançadas, mas existem quais poréns? Quais são os poréns que existem, pastor? Mesmo sendo um fato que as possibilidades de conquista são tantas, que veremos a morte se aproximar, sem que muitas delas tenham sido alcançadas, mas quais poréns existem? Quais são os poréns? E nessa noite, eu quero pensar com você sobre essa verdade, considerando que há pelo menos 3 poréns. 3 poréns. 3 entretantos. Peço que nós vamos ler 3 vezes esse versículo. Eu acho que esse versículo vocês não vão esquecer por não ser. Vamos ao primeiro porém que existe. Grave isso. As possibilidades de conquistas são tantas que veremos a morte se aproximar, sem que muitas delas tenham sido alcançadas. Mas existem alguns poréns. Primeiro porém, alguém leia, quero pedir para Pedro Carapiá. Leia, por favor. 13:1. E vamos pensar no primeiro porém. Era Josué, porém, já idoso, entrava em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Querido, o primeiro porém que existe é que isso não deve ser fruto de uma negligência da nossa parte. Esse é o primeiro porém. Entretanto, isso não deve ser fruto de uma negligência da nossa parte. Como ninguém é perfeito, vemos que Josué foi negligente, pelo menos em um episódio durante o seu ministério. No caso dos gibeonitas, ou dos moradores de Gibeão, que, vendo então as conquistas anteriores de Israel, temeu. Então, eles temendo então serem ali conquistados então pelo exército de Israel, que vinha conquistando tudo. Eles então tramam, eles então fingem, pegam alguns homens, dentre eles, de Gibeão. Essas pessoas se transvestem de pessoas, não é, com roupas rasgadas, com sandálias velhas, pão bolorento, odres velhos. Então aqueles homens vêm até Josué dizendo: olha, nós somos de uma terra longínqua. Olha, quando nós saímos de lá, é tão longe a nossa terra que o pão estava fresquinho. Veja que o pão até criou bolor. Quando nós saímos, nossas vestes eram novas. Olha como estão agora. Olha nossas sandálias. Olha os nossos odres. Isso mostra que nós viemos de uma terra muito distante, muito longe. Faça aliança conosco. E Josué então não consulta o Senhor. Josué então se deixa levar pelas palavras daqueles homens. E ele então faz uma aliança com aquela nação. Para não muito tempo depois descobrir que aquela nação era muito próxima. Que tudo não passou de um ardil. Tudo não passou de uma estratégia. Mas a aliança estava feita. Não podia ser revogada. Mas, queridos, fora esse episódio, não é? Fora esse episódio, Josué não foi em momento nenhum negligente em relação às conquistas que tinha pela frente. Como nós falamos no capítulo anterior, é narrado do 7 até o 24, as conquistas, não é? As conquistas ou os povos vencidos por Josué durante o tempo ou os anos que esteve à frente de Israel. E essas conquistas não foram poucas. Olha, ele conquistou muito. Ele foi um conquistador. Olha, se você vê listado do 7 até o 24. Isso eu estou falando do capítulo 12. 12, de 7 a 24. Você vai entender que não foram poucas nações conquistadas, não.
Não foram poucas conquistas, não. Foram muitas conquistas. De fato, ele poderia ser chamado de conquistador. É claro que não por méritos próprios, não por méritos pessoais, não se estribando em sua própria sabedoria ou força. Nunca. Mas pelos méritos, não é? Pela condição que o Senhor lhe dava. Esse homem poderia ser chamado, Josué poderia ser chamado de um conquistador. Ele não foi negligente. Ele não foi ocioso. Não desperdiçou. Não foi, não é, pródigo. Ele não foi desperdiçador. Ele não foi negligente, não. As conquistas que Deus colocou, ou as batalhas que Deus colocou à sua frente para serem batalhadas, ele batalhou, ele lutou. E ele então alcançou muitas conquistas. Queridos, deixa eu só falar um negócio para vocês. Provérbios 18, 9, diz o quê? Alguém me ajuda aí, pode abrir a tua Bíblia, não é para adivinhar não, adivinhar é pecado. Não é? Abra para mim a tua Bíblia, Provérbios, não sai desse texto, que nosso texto áureo é o que está em tela. O que diz Provérbios 18, 8? Alguém bem alto aí? Leia, por favor, irmão. Olha, quem é negligente em sua obra, já se aparenta com o desperdiçador. Quem é negligente já é irmão daquele que desperdiça. Ou seja, há uma relação muito íntima entre, não é, ser negligente e ser um desperdiçador, ser um pródigo. Há uma relação muito íntima entre essas palavras. Paulo disse o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Isso está em 2 Timóteo 4, 7 e 8. Paulo foi extremamente fiel, vigilante em seu serviço a Deus. Observe que Paulo não faz um tipo de comentário, não faz esse tipo de comentário antes de chegar ao final de sua carreira e está pronto para morrer. Ele não salienta, seu serviço, nem está tentando se auto-exaltar-se. Ele mostra apenas que perseverou, lutou e serviu a Deus até o fim da sua vida. Em outras palavras, não foi negligente. Quando nós estudamos a história das conquistas das nações por parte das tribos de Israel, daquelas famílias de Jacó, vemos que muitos, até por comodismo, não empreenderam as energias necessárias para desapossarem os antigos moradores. Cada tribo tinha diante de si a sua própria frente de luta. A terra estava dada, agora o povo precisava se apossar dela. E nesse apossar, estava implícito luta, batalha. Então, cada tribo ou cada família de Jacó tinha diante de si a sua própria frente de luta. A Josué cabia o líder, cabia motivar, exortar, ensinar, orar por eles, mas não podia batalhar a batalha que era de cada tribo, de cada família.
Ele estava ali para instruir, para incentivar, para motivar, para estimular, mas, olha, ele não podia lutar as lutas que era de cada família, não. Eram lutas intransferíveis, eram lutas particulares. Ele oraria por eles, pediria a força do Senhor, mas cada família precisava travar a sua própria luta. Mas, infelizmente, queridos, nem todos pareciam entender que o suor e que a energia que eles gastariam, tudo isso glorificava a Deus. E assim eles negligenciaram suas responsabilidades de conquista. Eu receio dizer que em relação à igreja, acontece algo muito semelhante. Muito semelhante. Pois muitos se escondem por trás das conquistas coletivas. Muitos se escondem por trás das conquistas da igreja como um todo. Mas não travam as suas próprias lutas ou as suas lutas pessoais. Deus tem dado vitória à igreja, sim, eu quero saber, e você como membro? E as famílias individualmente, será que têm travado as suas lutas e têm conseguido conquistas, vitórias? Meus queridos, não podemos nos esconder atrás das conquistas coletivas. Existe uma infinidade de conquistas, não é? Ou de coisas a serem conquistadas no campo moral e espiritual. Mas também existe muita letargia, ociosidade e negligência. No capítulo 12, como já falamos, 7 a 24, foram listadas as conquistas que Josué alcançou. Seria fácil se eu pedisse para qualquer membro dessa igreja listar algumas conquistas coletivas que nós tivemos nos últimos meses. Apareceriam aqui listas na minha frente. E eu certamente diria, amém, é verdade. Uma lista de conquistas que Deus outorgou a essa igreja nos últimos meses. E eu diria, amém. É claro que não comum. Não é? É claro que isso seria feito. Mas será que nos motivaríamos a listar, colocar no papel mesmo, as nossas vitórias pessoais? Será que se fosse para colocar num papel vitórias pessoais? Aquelas vitórias que cada família tem na sua própria frente de luta. Aquela vitória onde o jovem tem, o adulto tem, a sua própria frente de luta. Será que você tinha uma lista para colocar aqui e dizer, olha, é fácil falar da igreja. Amém? Mas será que você, não com aquele coração de Nabucodonosor, que olhou todo orgulhoso, dizendo, olha, as minhas mãos conquistaram tudo isso, e no mesmo instante, Deus manda uma mensagem para ele, dizendo que ele seria retirado do meio dos homens, pelos cresceriam para o seu corpo, ele viraria praticamente um bicho, estaria entre os animais, até que ele reconhecesse, não é o Altíssimo, não é conversão. Não é com aquele coração de Nabucodonosor. É com um coração humilde. Saber que é Deus que tem nos dado a condição de fazer, mas será que nós nos animaríamos a fazer uma lista das nossas vitórias? Ou é mais cômodo, é mais fácil se esconder atrás das vitórias coletivas, as vitórias da igreja. Amém. Mas e as vitórias das famílias? E as vitórias individuais? Será que teríamos essa condição de colocar no papel? Olha, eu tenho obtido essa vitória
nessa área, naquela área. Olha, minha família tem lutado nesse ponto. Olha, nós temos conseguido vitória. Olha, naquele outro ponto. Será que nós podíamos listar? Meus queridos, tem muitas coisas que nós temos que conquistar. Muitas coisas, as possibilidades de conquista são infindas. Porém, nós vamos morrer sem ter conquistado tudo que podíamos. Vai faltar anos à nossa vida para conquistarmos tudo que podíamos ter conquistado. As bênçãos do Senhor são infindas na vida do seu povo. Porém, isso não deve ser fruto de uma negligência da nossa parte. O negligente já é irmão do desperdiçador. Queridos, mas avançando um pouco mais, eu diria mais uma vez, as possibilidades de conquista são tantas que veremos a morte se aproximar, sem que muitas delas tenham sido alcançadas. Mas outro porém que existe é o seguinte, leia para mim o texto de novo, por favor. Obrigado, irmão. Outro porém que existe é que isso não deve ser fruto de uma ignorância de nossa parte. Queridos, Josué bem sabia que conquista era uma palavra de ordem para Israel. Josué sabia que a palavra conquista era uma palavra de ordem para Israel. Nação que fora tirada da mão poderosa, não é? Ou com mão poderosa do cativeiro egípcio. A palavra conquista fora colocada desde então no DNA de Israel. Fazia parte daquele povo. Os planos que o Senhor cumpriria através deles seriam cumpridos através de uma nação conquistadora. Israel sai de uma condição de escravo para uma condição de conquistador. Deus colocou isso, aquele povo conquistaria, aquele povo venceria. É por isso que Deus disse que colocaria Israel por cabeça e não por... O que significa isso? Ele estaria na dianteira, ele estaria no controle. Não é a cauda que controla a cobra, é a cobra que controla a cauda. Então Israel, ele controlaria, na verdade ele conquistaria, na verdade ele seria cabeça entre as nações. Vejam, percebam os irmãos que os planos de Deus a se cumprirem através daquela nação, viria então através de um povo conquistador. Nenhum judeu desconhecia esse fato, muito menos o grande líder Josué. Assim, se ficaram nações e povos sem serem conquistados, não foi por Josué ignorar suas responsabilidades, se bem que alguns ou algumas tribos pareciam ter ignorado a sua responsabilidade, deixando de conquistar aqueles que estavam no território que eles receberam como herança do Senhor. Tinha que sair. Tinha que sair. Porque, na verdade, o Senhor havia dado aquela terra como herança ao seu povo. E aquele povo, então, os antigos moradores, tinham que desocupar aquela terra. Queridos, Israel, ignorância. Israel nunca poderia alegar, a não ser aquela promovida por sua
indisposição de conhecer. Olha o que diz Jeremias 25:4. Olha o que diz. Então, veja só. Israel não poderia alegar ignorância, a não ser aquela produzida pela sua indisposição de conhecer. Alguém lê para mim, por favor, para deixar isso mais claro um pouquinho. Jeremias 25:4. Olha o que diz lá. Havia um povo ignorante? Poderia haver. Certamente havia. Mas não porque o Senhor deixou de querer instruir aquele povo. Havia um povo ignorante? Havia, certamente. Mas não porque o Senhor não comunicou a sua vontade, não transmitiu a sua palavra a esse povo, mas porque esse povo se tornou tardio para ouvir. O Senhor madrugava mandando profetas, mas eles não quiseram ouvir. Então, se há ignorância, só tem um culpado: o próprio povo. Vamos trazer a conversa mais para perto de nós um pouquinho? Porque às vezes é muito cômodo, né? A gente ler a Bíblia e ficar em Josué, e ficar nessa época. Vamos trazer a prosa um pouquinho mais para perto de nós. Será que ninguém nunca te falou que a vida cristã é uma vida de vitória e conquista? Será que alguém nunca te falou que a vida cristã é uma vida de luta, de batalha e de conquista? Será que ninguém nunca te falou? Se não te falaram diretamente isso, porque eu acho difícil, pelo menos se você é membro dessa igreja. É impossível, se pelo menos você é membro dessa igreja. Mas ainda que alguém, não tenha te falado, ainda assim você está isento, você não está isento de responsabilidade. Pois Deus, indiretamente, te fala isso através da sua santa palavra. Alegar ignorância de algo tão essencial à vida cristã, como são as lutas e as vitórias, não é ser nem um pouquinho honesto. Alegar, olha, que desconhece. Alegar que você, então, ignora. Ignorância acerca de algo tão essencial, que a vida cristã é uma vida de luta, mas de vitórias. Não é só luta. Vitória pressupõe luta. Vitória pressupõe luta. Isso é algo essencial à vida cristã. Por que você acha que Jesus Cristo diz: quem não toma a sua cruz dia a dia e vem após mim, não pode ser meu discípulo? O que é cruz? É algo para se pendurar no pescoço? É algo para ser feito de prata, de ouro, ou algo bonito para enfeitar o pescoço de alguém? Não. Cruz é luta, é batalha, é sofrimento, é renúncia, é choro, é lágrima, é suor, mas é vitória. É vitória! Alguém nunca te falou isso? Isso é essencial à vida cristã. E alegar inocência ou ignorância acerca disso é, no mínimo, ser desonesto. Vida cristã não é um parque de diversões, é um campo de batalha. É luta e a batalha. A bênção há. Mas sem suor não há santificação, não, queridos.
Eu sei que esse modo de fazer igreja hoje, que a pessoa vem para ser servido, não é? Vem, parece que Deus é um garçom, parece que tudo aqui está para te servir. Parece que você vem para receber o teu quinhão, a tua bênção. Eu acho que você bateu em porta errada. Você vem para ouvir o que Deus tem para você, para que você possa ser útil na causa dele. O único que é servido aqui é o dono, que é o grande e soberano mestre e Senhor dos céus e da terra. Queridos, será que existe entre nós alguém tão ingênuo, vamos colocar ingênuo, a ponto de acreditar que naquele dia vai poder alegar inocência ou ignorância diante de Deus acerca de lutas que tinha que travar e vitórias que tinha que obter, mas lutas que não travou e vitórias que não alcançou? Ah, eu não sabia. Eu não sabia que vida cristã é assim. Eu não sabia que a santificação é através de suor, de luta, de batalha, de lágrimas. Eu não sabia. Será que vai ter alguém que pensa usar esse tipo de desculpa? Eu não sabia que tinha que conquistar vitória sobre esse ou aquele vício. Eu não sabia que tinha que conquistar vitória sobre esse ou aquele pecado. Eu não sabia que eu tinha que enfrentar com coragem de estar nessa frente de batalha. Eu não sabia. Ora, eu nem sei quais são as minhas frentes de lutas. É difícil você me convencer que sou homem. Imagine você convencer aquele diante do qual o homem está como ovelha sem couro. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos seus olhos. Irmãos, a alegação de ignorância depõe contra você mesmo. A alegação de ignorância depõe contra você mesmo. Quer ver? Eu vou pedir que alguém leia para mim Isaías 42, 19. Isaías 42, 19. Quem achou, leia para mim, por favor. Só para você ver como a alegação de ignorância depõe contra você mesmo. Olha aí o que diz. Quem é cego como ele? Pior cego, como diz um dito. Pior cego é aquele que não quer enxergar. É aquele que não quer ver. Você saberia dizer onde estão as terras não conquistadas por você? Ou melhor, para que você não, trocando em miúdos, você saberia dizer onde estão as tuas frentes de luta? Quais são as batalhas que você tem a travar na tua frente? Quais são aquelas questões de vida que Deus quer que você aplique ali as suas energias para sagrar-se vitorioso e glorificar a Deus? Você saberia descrever? Ou será que você vive em um mundo totalmente alheio a isso? Ou será que você vive tão alheio que você não enxerga aquilo que o Senhor descortina diante de você? Isso é cabível àquele que não enxerga nada, que tropeça porque não tem sobre ele a luz. Mas quem enxerga, quem foi salvo
lavado e remido no sangue de Cristo, passa a ter uma percepção, uma visão totalmente diferente. Ele enxerga coisas que o homem natural não consegue enxergar. Ele sabe onde estão as batalhas que ele precisa travar. Antigamente, quando éramos ímpios, mas isso é uma coisinha tola, isso não vou nem gastar minhas energias com isso. Mas pela ótica de Deus, nessa nova vida, não são coisinhas, são coisas contrárias à vontade de Deus, coisas incompatíveis com a santidade de Deus, e nós precisamos lutar, batalhar. São nossas frentes de luta. Quem sabe você conversando com um amigo aí do mundo, ele diria para você: que isso é bobagem. Isso é fazer tempestade num copo d'água. Mas você, pela visão, pela percepção que você tem agora, pelo Espírito Santo de Deus, você vai dizer: não. Isso é uma frente de luta, onde eu preciso estar. Isso é uma batalha que eu preciso empreender. É uma vitória que eu preciso conquistar. Não é algo para deixar de lado, nem algo para ser ignorado. Porque você vê agora. O mundo vai dizer: não, olha, não é assim? O mundo vai olhar você e vai falar: você é um bom rapaz, você trabalha, você estuda, é um bom filho, é um bom marido, é uma boa filha, é uma boa esposa, é um bom pai, é uma boa mãe. Nota 10 para você. Mas será como Deus te vê? Não confunda responsabilidade. O que é? É uma responsabilidade tua. Agora, diante de Deus, como é que Deus te vê? Sabe? Para um grupo que acreditava que era um modelo, para uma nação e um grupo, uma caça religiosa que achava que havia chegado lá, Jesus Cristo diz: olha, os sãos, eles não precisam de médico. Se você se acha tão bom, você não precisa de mim. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Nós estamos aqui, não é porque nós somos bons, não. É porque nós entendemos que precisamos de Deus. É um reconhecimento. Estamos alegando aqui, não é que nós somos bons, a nossa bondade. Estamos reconhecendo a nossa malignidade e que nós dependemos de Deus. Você sabe onde está as suas frentes de luta? Você sabe contra o que você tem que lutar? Onde são as terras que você não conquistou ainda e você precisa conquistar? Você sabe onde estão? Precisa saber. E sabe como você vai saber? Se você dobrar o teu joelho, abrir o teu coração para Deus e falar como Davi. Davi, ele prezava tanto por uma vida santa, que ele, além de confessar os seus pecados de maneira escrachada, aberta, da maneira mais aberta possível, ele ainda orava assim: Senhor, expurga-me daquelas faltas que eu desconheço. Queridos, você sabe quais são as tuas lutas por ordem? Sim, existe. Deixa eu te falar, Deus põe uma agenda para nós. E às vezes Deus fala: olha, você tem que vencer. É isso aqui em primeiro lugar. E nós vamos falar: não, eu quero batalhar, é outra luta primeiro. Não, mas é Deus que estipula, não é isso, André? É Deus que mostra o que é a pauta. Quem faz a pauta é Deus. E Ele fala o que é a pauta agora. E eu me lembro com muita emoção e saudade da minha mãe, que quando pequenininho me ensinou a abotoar o primeiro botão.
acertar o primeiro botão para ficar mais fácil acertar os demais. Tem gente que quer começar pelo meio, de baixo para cima, e aí não dá certo. Tem que acertar o primeiro botão. Essa é a pauta de Deus. A vontade de Deus é assim. Ou você se acerta com ela, ou esqueça. A pauta, quem dá é Deus. Quem forma a pauta, quem cria a pauta, quem determina a pauta é Deus. Você já montou as suas trincheiras? Já se revestiu das armaduras de Deus para ir para as tuas frentes de batalha? Se você não fez, você jamais vai poder alegar ignorância. Não é? Olha, existem muitas batalhas. Nós vamos partir daqui, tendo muita coisa para conquistar. Mas lembre do segundo porém. Isso não deve ser fruto de uma ignorância da nossa parte. Eu não quero contribuir. Eu não quero que você tenha a minha anuência nesse pecado. Todos vós que estão aqui nessa noite. Sobrou até para você, viu, Mazinho? Eu não te conheço, não sei da sua vida, mas... E a Sandra? Sandra não, a Carla. É Carla com C ou com K? Com quê? Com C? Mas pode ser com C, com K, minha filha. Você pode saber que você tem uma frente de batalha para você enfrentar. Você tem uma frente de luta. E se você não enfrentar, você perde seu tempo. Isso é vida cristã. Isso é vida com Deus. Bem-vindo a ela. Queridos, será que você já montou as suas trincheiras? Será que você já foi lá em Efésios e se aparelhou com os dispositivos celestiais para que você possa lutar como um bravo soldado as frentes de lutas que Deus colocou diante de você? Pense nisso. Queridos, as possibilidades de conquistas são tantas que veremos a morte se aproximar, sem que muitas delas tenham sido alcançadas, mas outro porém que existe. Alguém mais uma vez leia o texto. Obrigado, meu irmão. Outro porém é esse. Isso não deve ser fruto de um senso de impotência da nossa parte. Isso não deve ser fruto de um senso de impotência da nossa parte. Deixa eu falar com você aqui. Quem não se lembra de Josué naquele fatídico episódio quando o povo de Israel, pela primeira vez, se preparava para entrar na terra prometida? Quem não se lembra de Josué, que ao lado de Caleb tentava dissuadir o povo a que confiasse no Senhor, pois a conquista de Canaã era uma possibilidade, não era uma possibilidade, era uma certeza, porque fora Deus que disse. Quem não se lembra? Que Josué tentou dissuadir, ele, Caleb, tentou falar para o povo, nós podemos, enquanto os outros 10 espias diziam, olha, a terra é uma terra que consome os seus moradores, lá nós vimos até filhos de gigantes, é uma terra que nós não podemos vencer, aos nossos olhos, nós éramos como gafanhotos diante deles, e aos olhos dele também nós éramos. De maneiras que não podemos entrar em Canaã. 10 espias tinham esse discurso. 2 homens tinham um discurso totalmente diferente. Josué e Caleb. Nós podemos. Podemos.
Porque o Senhor disse que a terra é nossa. O Senhor disse que conquistaríamos essa terra. Quem não se lembra desse episódio que se deu quando o povo estava prestes a entrar pela primeira vez, Moisés ainda vivo, quando o povo estava prestes a entrar pela primeira vez em Canaã. Não era uma possibilidade, era uma certeza. O Senhor os havia prometido. E isso, e Ele próprio ia capacitá-los então ao êxito. Alguém tem alguma dúvida? De que se o povo não tivesse ali temido, se o povo tivesse confiado e se deixado dissuadir pelas palavras de Josué e Caleb, que o povo tinha conquistado, tinha entrado ali e conquistado a terra? Tem alguém que tem alguma dúvida disso? Tem alguma dúvida? Claro que não. Não pode ter, porque é a palavra do Senhor. Nós engolimos nossas palavras, mas o Senhor não engole as dele. Ele cumpre. Queridos, um falso senso de impotência nunca existiu nesse bravo soldado do Senhor chamado Josué. Nesse bravo soldado de Deus. Ele que substituíra Moisés à altura, se angustiou quando viu Israel caindo diante de Ai. Sabe por quê? Não é porque Ai era pequena, não. É porque ele sabia que havia algo errado, que eles não conseguiram vencer Ai, havia algo errado ali. Ele se angustiou, ele se abateu quando viu que Israel caiu diante de Ai. Porque ele sabia do potencial que Deus deu àquele povo. Ele disse, espera aí, a conta não está fechando não. Tem algo errado aqui. Como é que a gente não conseguiu vencer essa nação? Se a palavra conquista e vitória está no nosso DNA. Tem algo errado aqui. Ele se angustiou. Por não ter, então, logrado bom êxito. Tinha um motivo especial por trás disso. E ele se angustia. Irmãos, e não falamos pelo tamanho de Ai, porque Israel já havia subjugado a fortaleza chamada Jericó. Queridos, a versão, tem alguém com a versão revista e corrigida aí? Tem alguém? Tem alguém? Você está aí, Adalto, com a versão... Leia para mim, por favor, na versão... revista e corrigida, segundo Crônicas 14:11. Olha o que Deus diz, olha o que é dito aí. Essa versão captou melhor o sentido original. Olha o que diz na versão revista e corrigida, por favor. Olha o que o texto diz. Senhor, nada é para ti ajudar, quer o poderoso, quer o que não tem nenhuma força. Para Deus é a mesma coisa. Ajudar um fraco como um forte. Ele não vai ter que usar mais força para ajudar o fraco. Para ele é a mesma coisa. Nada é para o Senhor ajudar o fraco nem o forte. É a mesma coisa para o Senhor. Uma vez eu ouvi uma pergunta, num curso de aconselhamento que eu fazia, que essa pergunta nunca me saiu da mente, nem dos lábios. A pergunta é, quando alguém está diante de um desafio, quando alguém está diante de uma luta, de uma batalha, e ele é cristão, e ele diz,
eu não posso. E eu aprendi a fazer uma outra pergunta. Não pode ou não quer? Não pode ou não quer? É melhor sermos honestos do que ficar usando desculpas. Quantos, diante de seus dilemas pessoais, não é? Eu me lembro de uma pessoa lá em São Paulo que ela dizia, olha pastor, a oferta dela era dobrada na igreja. Eu falei, irmã, não pastor. A irmã que sabe. Mas fique sabendo que é algo, não pastor. E eu achava aquela irmã, uma irmã trabalhadora e tal. Mas um dia ela me disse, quase como um gato arrepiado, eu só não consigo é perdoar meu esposo. Falei, misericórdia quero, e não sacrifício de tolos. Pastor, nem me fala isso. Qualquer coisa que o senhor me falar, eu posso. Agora, perdoar meu marido eu não posso, não. Porque ele abandonou a mim e a minha filha quando era pequenininha. De maneiras que eu não posso perdoar um homem desse. Eu não tenho condições. Deus sabe que eu não tenho. Eu falei, Deus não sabe de nada. Não ponha Deus nisso. Não pode ou não quer? O orgulho é maior. A soberba é maior. Não pode ou não quer? Quantas pessoas, diante dos seus dilemas pessoais, dizem que por isso ou por aquilo, como no caso dessa mulher, não pode vencê-los da maneira bíblica. Quantos não dizem? É como se estivesse colocando diante, é como se Deus estivesse colocando diante delas um desafio maior do que elas podem suportar. E eu me lembro de um americano que foi meu professor lá em São Paulo, e ele dizia assim, quando ele estava aconselhando alguém, e alguém dizia, eu não posso, ele falava, mentiste para nós, porque tu dissestes uma coisa, e ela está dizendo outra. Tem alguém mentindo aqui. 1 Coríntios 10, 13 diz o quê? Alguém, por favor. Não, vamos abrir a Bíblia. Abra a Bíblia lá, pode ler. 1 Coríntios 10, 13 diz o quê? Tem alguém mentindo aí. A conta não está batendo, não. Se você está diante de dilema, de problema, e diz que não pode, quem sabe você chegou aqui como essa mulher, isso eu não posso não. Eu tenho essa batalha aqui, pastor, mas não vou nem falar. Eu não vou nem mencionar isso, pastor, que é algo que está acima das minhas condições. Olha o que ela vai ler. Pode ler, filha. Dá uma olhada. A palavra grega aí é eirene. E eirene significa provação ou tentação. Nunca veio uma provação sobre você que não fosse humana. Quer dizer, dentro das tuas condições de suportar. Nunca veio sobre você uma provação, uma tentação que fosse além das tuas. Pastor, a tentação foi grande demais. A tentação foi grande, olha a sem vergonhice que foi muito grande. A tentação foi grande ou a vontade de pecar que foi maior? A tentação é grande demais. É grande ou o desejo de satisfazer aos desejos da carne são maior do que os desejos de satisfazer a vontade de Deus? Ora, vamos ser honestos e francos. Tem alguém mentindo nessa história. Entre
Um crente, a não ser que não seja crente, né? Porque para a pessoa que não é crente, ele não consegue vencer nada. Ele não consegue vencer as coisas, os obstáculos, ele não consegue ultrapassar os obstáculos pequenos. Porque ele não é crente. Agora, se tratando de crente, quem é o mentiroso nessa história? Paulo já dizia em outro contexto, mas a palavra de Paulo serve: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Queridos, sem sombra de dúvida, que mentiroso é aquele que, alegando ser cristão, diz que não pode lutar e vencer as suas lutas que tem pela frente. Esse é mentiroso. Como nós falamos no começo, no início dessa mensagem, as possibilidades de conquista ou de conquistas são tantas que veremos a morte se aproximar. Só um minutinho aqui. Veremos a morte se aproximar sem que muitas dessas conquistas tenham sido alcançadas, mas existem alguns, porém. Primeiro, deixa eu falar um negócio para você. O pecado, ele não surgiu do nada. Ele foi fruto de algo. Ele foi fruto da desobediência humana. E o que faz pensar que o pecado vai desaparecer da mesma maneira? Ou de maneira diferente? Uma hora o pecado desaparece por ele mesmo. Não se engane, não. Não vai batalhar, não. A vida cristã não vai enfrentar as lutas, não. Fica aí sendo ocioso. Fica aí sendo negligente, que você vai ver aonde você vai parar. Segundo, procura saber aonde é as suas batalhas. Apesar que eu duvido que você não saiba. Procure se inteirar acerca da pauta de Deus, o que Deus tem para que você enfrente primeiro ou batalhe primeiro. E por último, tem crente que ele conta uma história para você, mas uma história tão regrada de vitimismo que termina você chorando ao lado dele. Ora, a Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Mas choro, não esse tipo de choro pecaminoso, não tem dó de vocês. Apesar que isso já foi usado contra mim, mas de qualquer maneira, não tem dó de vocês. Sabe de quem que eu tenho dó? Pena. De muitos que estão lá no mundo, batendo cabeça, não conseguem ver o óbvio, bate cabeça aqui, bate ali, muito, e morrem assim. Eu tenho mas de um crente, mas de um servo de Deus, que tem um potencial, que tem dispositivos de graça a seu dispor, viver vidas medíocres. Eu não choro junto com esse tipo de gente, não. Sabe por que eu não choro? Porque eu estaria sendo conivente. Eu sinto pena e dó daqueles que estão lá fora. Quantos agora vieram, passaram o dia fazendo coisas aí
e agora à noite estão vivendo o inferno. Mas do crente, eu não consigo. Curva a tua cabeça. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, obrigado por esse tempo em torno da tua palavra. Pai, vimos que, como Josué, as possibilidades de conquistas no teu reino são tantas, Pai, que nós veremos a morte chegar sem que muitas dessas conquistas sejam alcançadas. Mas também vimos que existem alguns poréns. Pai, que possamos prestar atenção nesses poréns. Que possamos não nos ver envolvidos, ó Deus, com essas coisas. Porque se assim estiver indo conosco, teremos a certeza de estar trilhando a tua vontade. Abençoe cada pessoa que adentrou aqui nessa noite. Minha oração, meu desejo, é que a tua palavra ache guarida no coração de cada uma dessas pessoas que adentraram aqui nessa noite. E que elas voltem para casa. Meu Pai, não é que elas voltem, ó Deus, internamente em paz, mas que voltam incomodadas pela tua palavra, para que possam, ó Deus, responder de uma maneira afirmativa a ela. É a minha oração. Eu a faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, vamos ficar de pé. Estamos chegando ao final desse culto congregacional. Vamos louvar a Deus com mais um ineto ou hino. Depois teremos a bênção pastoral. Depois teremos o tríplice amém. E depois teremos um período breve de oração silenciosa. Enquanto perdurar esse quadro, vocês não me verão lá fora para vos cumprimentar. Portanto, sintam-se abraçados por esse que vos fala. E que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos cantar. Campeões da peleja sagrada. O clarim. O que é um clarim? Alguém sabe? Hã? É uma corneta. O clarim chama a luta os fiéis. Você é fiel? Fiel não é perfeito não, viu gente? Fiel é aquele que busca servir a Deus em espírito e em verdade. O clarim chama a luta os fiéis. Vamos nós nessa arena bendita conquistar os celestes lauréis. Que hino maravilhoso. Vamos cantar. Vamos cantar. Se você se sente, não é chamado, convocado por esse clarim. Vamos cantar. Vamos
amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e que o consolo do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Oração silenciosa. Estamos então despedidos. Que Deus vos abençoe. Esperamos que domingo estejamos novamente reunidos aqui. Não domingo, sábado, volta então às 19h30 as nossas uniões. Né? E aí sim, domingo de manhã, culto, depois EBD e domingo à noite. Né? Deus pode mudar tudo isso, ou nos chamando, né, um de nós, ou muitos de nós, né, ou então arrebatando a sua igreja. Mas se isso não acontecer, aqui estaremos para a honra e glória do nosso Deus. Deus abençoe e vos dê uma semana na presença dEle. Que Deus abençoe.